gente, aqui é Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde para mais um vídeo aqui neste canal. Eu vi esse vídeo lá no canal da Vitória, etc e tal, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá conferir também os 10 livros que ela ainda quer ler esse ano. E eu fiz também essa lista, mas eu adicionei mais um. Porque é o meu jeitinho, né? É o meu jeitinho. Dessa lista eu botei 6 nacionais e 5 não nacionais. E 5 gringos pra ler. Bom, eu vou começar pelos nacionais, que a grande maioria está aqui, ó, no Kindle. Vou abrir meu Kindle aqui. O primeiro livro que está nessa lista se chama Apóstolo de Maria, escrito pelo Matheus Cantelli. A sinopse do livro é: em 1712, São Luís escreveu em seu livro A Profecia: prevejo muitas criaturas furiosas que virão para devorar com suas presas malignas este escrito e aquele do qual o Espírito Santo utilizou-se para redigi-lo. O padre nunca esteve tão triste em estar certo. Perseguidos por criaturas sombrias e aliados à corja do mal, Padre Luís e seu discípulo impulsivo, Arthur, tentarão a todo custo proteger o escrito que pode resgatar almas para a salvação, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Apóstolo de Maria é uma ficção histórica repleta de ação e aventura, mesclando a mística dos santos aos eventos históricos da época abordada. Um livro que une a fantasia à história. Não sabe também, o Matheus, ele é professor de história. Então, isso ajuda muito a ele escrever ficção histórica. O próximo livro dessa lista é outra fantasia histórica, que é o 999, escrito pelo Wilson Jr. Eu vou deixar aqui, né? Vocês estão vendo a capa deles bonitinha. A descrição do livro é: os últimos dias do ano 999, Península Ibérica conflagrada pelos conflitos entre mouros e cristãos, ao norte do território onde hoje é Portugal, a morte do rei Bermudo II deixa as terras do Forte Álvares sem proteção em meio à peste e guerra. Caberá ao mouro Sebastião e à serva Ana a missão de manter a ordem, enquanto o padre Francisco espalha o temor do fim do mundo e a jovem Benta sonha em tomar parte da luta. Descubra o que acontece quando essas pessoas são levadas ao limite em uma história marcada por traições, juramentos, violência, promessas e amor. E eu sei que esse livro aqui, de acordo com o próprio Wilson, ele é sofrência, tá? Ele é sofrência pura. Então, eu não sei se eu tô preparada, tá? Não sei se eu tô preparada pra isso, mas a gente vai sentar preparada mesmo, né? A gente vai. Só vamos lá. Próximo livro é outra fantasia, que é As Sombras Ocultas, A Vingança, do Pedro P. Quando a década sangrenta acabou, todos pensaram que uma era de prosperidade havia chegado. O inimigo foi vencido e a paz alcançada. Mas essa esperança não durou muito. Agora que as sombras ocultas estão se erguendo, ninguém mais estará seguro. Sejam nobres em seus salões pessoais, sejam jovens inexperientes em seus povoados isolados, ou heróis de guerra aposentados. No fim, todos estão vulneráveis às lâminas que surgem das sombras. Bom, esses 3 são pura fantasia, né? São livros de pura fantasia que eu tô consumindo bastante. Praticamente eu fico revezando entre fantasia e livros de terror e às vezes livros de fantasia sombria que envolve fantasia e terror juntos, né? E falando nisso, o próximo livro que eu selecionei pra lista é um livro de terror. Histórias de terror para quem não tem tempo, da Keila Fernandes. Uma coleção de olhos, cabeças em micro-ondas, demônios que dançam, mulheres sábias e gatinhos. Em Histórias de terror para quem não tem tempo, você encontrará tudo isso e muito mais em narrativas curtas, adornadas com ilustrações incríveis, perfeitas para serem apreciadas. Enquanto a criança está dormindo, o arroz está no fogo, ou então no caminho do trabalho ou da faculdade, no ônibus, no metrô, dirigindo ou não. Não quero que você se torne tema do microconto aqui. Se você gosta de narrativas macabras, mas não tem muito tempo para ler, este livro é para você. Desaconselhável para menores de 18 anos. É completamente diferente a essas fantasias que eu tinha falado para vocês agora, mas eu estou muito curiosa para conhecer esses contos da Keila. Faz um tempo que eu pedi no Twitter escritoras brasileiras de terror e
Ao longo do ano eu li alguns desses livros, eu li 5 ou 6 desses livros e eu continuo pegando esses livros nesta lista pra ir conhecendo as mulheres brasileiras escritoras de terror e não poderia deixá-las de lado dessa lista, né? Obviamente. O próximo livro também veio dessa lista de pedidos de mulheres escritoras de horror brasileiras e o livro é da Rayane Viana, Se Eu Sobreviver. Nath estava na biblioteca quando os zumbis infectaram toda Recife, refugiando-se com desconhecidos. A única coisa que Nath pode fazer é esperar que o período de quarentena passe e o resgate chegue. Que será que parece que não vai chegar? No entanto, a situação só piora e os zumbis contaminados pela misteriosa doença denominada TSE-12 passam a se espalhar não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Tentando garantir sua sobrevivência, Nath não demora a perceber que os zumbis não são só o maior perigo que vai encontrar ali. Óbvio que não, porque sempre que acontecem essas coisas, a gente sabe que os humanos vão começar a se envolver com coisas malvadas também. Se Eu Sobreviver é um livro de terror psicológico que se encerra em um único volume. O livro contém violência, menções à transfobia e distúrbios alimentares e cenas de assédio sexual. Então, para quem tem problemas em ler esses tipos de assuntos, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Esses 5 livros que eu citei até agora são todos que eu encontrei no e-book. E todos esses 5 livros você pode encontrar no Kindle Unlimited, caso você assine. Então, assim, você pode baixar pelo Kindle Unlimited e ler esses livros também. Este livro aqui, Inventário de Predadores Domésticos, é um livro de contos da Verena Cavalcante, também é uma escritora brasileira, tá? Em Inventário de Predadores Domésticos, Verena Cavalcante não nos poupa da violência de nossas selvas urbanas. Em seus contos, ela propõe uma visita aos tempos que passam, mas que nos marcaram para sempre. Histórias empoeiradas, dolorosas e ancestrais que jamais nos deixarão em paz. Eu acho ele muito lindo, olha só como é que ele é. Então esse é o meu 6º livro nacional que eu vou ler dessa lista até o final desse ano. Eu já li mais de 80% da minha meta de leitura do ano. Eu botei uma meta bem alta e eu tô muito feliz que eu passei 80% dessa meta ainda em agosto. A gente tá em setembro, mas ainda em agosto eu já consegui passar essa meta muito bem. Agora os próximos 2 livros, a gente volta pra fantasia, tá? Só que são livros que eu já comecei, que é Fogo e Sangue, do George Martin. Falta 100 e alguma coisa dessas páginas aqui pra ler. Só que não são 100 páginas diretas, porque como esse livro é um livro praticamente de história, não um livro de ficção, sabe? É como se fosse um livro de história do mundo, só que de Westeros, só que da casa Targaryen. Então eu fui e voltei várias vezes e tem alguns pedaços aqui que eu ainda não terminei de ler pra finalizar. E então eu quero finalizar este livro até o final do ano. E continuando no George Martin, esse aqui foi um recente que eu comecei a ler, que eu tinha ele há muito tempo e nunca tinha pegado pra ler, não sei porquê, sabe, sem motivo algum. O Cavaleiro dos 7 Reinos, Histórias do Mundo de Gelo e Fogo, e se passa quando ainda tem Targaryens no poder. Outro livro de fantasia que eu quero ler e terminar até o final do ano, e provavelmente vai ser um que eu vou levar até o final do ano pra terminar de ler, é Caminho do Rei, o livro 1 de uma saga do Brandon Sanderson. Eu nunca li Brandon Sanderson, mas como eu tô tentando escrever também alta fantasia, eu tô tentando consumir o máximo de alta fantasia possível, e todo mundo fala muito bem desse livro, assim, todo mundo diz que é um livro muito foda. Livro 1 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Sinto falta dos tempos anteriores. A Última Desolação. Aqueles tempos antes de os arautos nos abandonarem e os cavaleiros radiantes se voltarem contra nós. Uma época que ainda havia magia no mundo e honra nos corações dos homens. O mundo se tornou nosso e nós o perdemos. Ao que parece, nada é mais desafiador para a alma dos homens do que a própria vitória. Será que essa vitória teria sido uma ilusão o tempo todo? Será que nossos inimigos tinham, enfim, compreendido que quanto mais eles lutavam, mais forte nós resistimos? Talvez percebessem que o calor e o martelo só contribuem para a espada ser de melhor qualidade, mas basta ignorar o aço por tempo suficiente para ele acabar enferrujando. Aqui nós assistimos a 4. O primeiro é o cirurgião, obrigado a deixar de lado as habilidades curativas para se tornar um soldado na guerra mais brutal do nosso tempo. O segundo é o assassino, que chora enquanto mata.
A terceira é a mentirosa, uma jovem que assume as vestes de mestre erudita sobre o coração de uma ladra. O último é o grão-príncipe, um senhor da guerra, cujos olhos se abrem para o passado, à medida que sua sede bélica se esvai. O mundo pode mudar. A magia nos tempos antigos pode voltar a ser nossa. E essas 4 pessoas são fundamentais. Uma delas pode nos redimir e uma delas vai nos destruir. Um livrinho assim, nada muito grande, de apenas 1.238 páginas, mas nada que eu não tenha já lido também em Dança da Morte, né? Mas era Stephen King, eu nunca li um livro gigante desse além dos livros do King, vai ser um grande desafio. E esse é outro livro escrito por mulheres, que é da Dark Side, tá? É uma edição da Dark Side, Vitorianas Macabras. É uma poderosa antologia que presta homenagem a todas as mulheres da era vitoriana que abriram novos caminhos na arte. Essas 13 escritoras livres e transgressoras ecoam suas vozes ao longo das décadas e suas histórias assustadoras ressaltam a beleza do horror em todas as suas formas. Olha só. Eu adoro... Tem muita gente que não gosta, tá? Mas eu amo as artes que a Dark Side traz. Como são livros de contos, eu consigo ir levando, sabe? Com outros livros. Então, tem vários livros de contos aqui, né? Tem esse aqui, tem o do Cavaleiro dos 7 Reinos... Tem esse livro que é o meu mais um, né? O meu 11º, que é o Papel de Parede Amarelo e Outros Contos. E esse é super curtinho, então isso aqui ela vai tranquilamente. Da Charlotte Perkins Gilman. O Papel de Parede Amarelo transita entre o terror gótico e a alegoria da opressão feminina. A obra dá título a essa coletânea, que reúne contos ligados ao mistério e ao sobrenatural, escrito por Charlotte Perkins Gilman, uma das maiores autoras representantes do feminismo mundial. Com tom autobiográfico, a autora também lidou com a depressão e um casamento frustrante. O Papel de Parede Amarelo apresenta uma esposa confinada em um quarto pelo marido, o que faz desenvolver uma obsessão pelo papel de parede, no qual enxerga mulheres aprisionadas. Enquanto o horror psicológico conduz este conto em A Glicínia Gigante, A Cadeira de Balanço e A Porta Não Vigiada, Gilman flerta com histórias de fantasmas e de investigações que envolvem o sobrenatural. Quando Fui uma Bruxa nos apresenta uma mulher movida pela vingança, capaz de realizar seus desejos, e Se Eu Fosse um Homem, a autora lida com o fantástico em uma história de troca de corpos. Por fim, A Água Antiga traz uma narrativa que envolve abuso e assassinato. E é outra que eu quero muito ler. São contos também. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 com histórias de terror para quem não tem tempo. São 5 livros de contos que eu quero ler até o final do ano, com 6 histórias de romances, misturando terror e fantasia aí, principalmente alta fantasia. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual livro você quer ler até o final do ano, ou me conta a lista de 10 livros para ler até o final do ano que vocês têm. No final do ano eu conto pra vocês se eu realmente terminei essa lista ou não, né? Ou não. Vamos ver. A verdade, nós saberemos só no futuro. Não se esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Me ajuda muito, gente. Vocês não têm noção de como uma curtida e a inscrição me ajuda demais. Sério, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e me marca. As minhas redes sociais estão aqui embaixo para vocês e tá aqui embaixo e tá nas descrições também. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!